Oi pessoal, no vídeo anterior nós vimos potenciação. E só lembrando, lá no vídeo anterior, eu falei que nós aprenderíamos duas novas operações, a potenciação e a radiciação. Então hoje é a semana que a gente vai ver radiciação, tá? E essas duas operações são as novas operações que vocês aprendem a partir do sexto ano e aplicam nos demais anos, tá? Agora, no livro não está escrito radiciação. No livro está o nome mais popular. Então é o primeiro cálculo que vocês aprendem, que é a raiz quadrada. E o que é a raiz quadrada? Não, raiz quadrada não é isso não. A raiz quadrada tem relação direta com a potência, tá? É a conta contrária. Ou seja, a operação contrária à potenciação é a radiciação. A raiz quadrada é um dos cálculos que você pode fazer, tá? Então, como que eu vejo, ou como que eu observo que existe uma raiz quadrada, ou a radiciação num cálculo? Sempre que você observar este símbolo aqui, se trata de radiciação. Então, esses são os elementos principais da radiciação. Então, olha só, esse símbolo aqui é chamado de radical, tá? Esse número que fica aqui fora é o índice. Normalmente, quando é raiz quadrada, aqui seria 2, tá? Ou pode não aparecer. Então, só retomando. Radical, índice. Se tiver um 2 ou não tiver nada, é raiz quadrada, tá? Então, o número que fica aqui dentro é o radicando e o resultado é a raiz. Então, olha só. Operação contrária à potenciação. É radiciação. Mas antes da gente fazer os cálculos da raiz quadrada, eu preciso que vocês observem os números quadrados perfeitos, tá? E aí fica mais fácil de entender a raiz quadrada. Então, o que são números quadrados perfeitos? Números quadrados perfeitos são aqueles números que vêm de uma potência de expoente 2. Do vídeo passado, lembram disso? Número grande, base. Número pequeno, expoente. Então, sempre que o expoente é 2 e eu fizer o cálculo, o resultado será um número quadrado perfeito. Então, vamos fazer esse cálculo primeiro para depois entender. Na verdade, eu vou fazer essas 5 aqui primeiro e depois eu vou fazer uma tabelinha até o 20, tá? E aí fica mais tranquilo de entender a radiciação, ou a raiz quadrada. Então vamos lá. 1 ao quadrado. O que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. O que é 2 elevado à segunda potência? 2 ao quadrado. É 2 vezes 2, igual a 4. Uma das coisas que eu não comentei no vídeo passado é o quadrado. O que é o quadrado? Então, sempre que tiver 2 aqui no expoente, você pode falar quadrado. Ou seja, 1 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. E assim por diante. Então, nós vimos as maneiras de ler a potência e eu não tinha comentado isso. Então, pode se ler assim também. Sempre que tiver 2, você pode falar quadrado. Tá? Então, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Certo? E o último aqui, 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que é 25. Ok? Tá. Esses são os números quadrados perfeitos. Agora eu vou fazer uma tabela maior. Eu vou fazer uma tabela que vai do 1 ao 20. E depois eu vou explicar para vocês como é que calcula a raiz quadrada. Tá? Então eu vou apagar, colocar os números aqui até o 20 e eu já volto. Então eu voltei aqui com os números quadrados perfeitos do 1 ao 20. Então os 5 primeiros já vimos feito, é só seguir o raciocínio. Então vamos lá. 1 ao quadrado era 1, 2 era 4, 3 ao quadrado 9, 16 e 25. Então esse é o que a gente havia feito. Então continuando, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14, 196. 15 vezes 15, 225.
16 vezes 16, 256. 17 vezes 17, 289. 18 vezes 18, 324. 19 vezes 19, 361. E 20 vezes 20, 400. Tá aí a tabela. Olha só os últimos aqui que acho que eu estava na frente. 324. 17 vezes 17, 289. 19 vezes 19, 361. E 20 vezes 20 é 400. Tá? Então, é importante ter essa tabela. Então, anote em algum lugar essa tabela, que na hora que a gente for calcular a raiz quadrada, fica muito mais fácil. Tá? Então, vou deixar um pouco a tabela aqui. Aí depois eu volto com o cálculo de raiz quadrada. Tá bom? Então, agora, coloquei um exemplo aqui para a gente entender como funciona o cálculo de raiz quadrada. Para fazer a raiz quadrada, nós precisamos dos números quadrados perfeitos. Então, olha só. Calcule a raiz quadrada dos números a seguir. Então, eu coloquei alguns números aqui. Lembrando que esse é o radical. E como que eu sei que é a raiz quadrada? Não tem nenhum número aqui. Então, é raiz quadrada. Se tivesse um 3, é raiz cúbica. Se tiver um 4 aqui nessa posição, é raiz quarta. E assim por diante. Como a primeira raiz é a quadrada, não precisa ter nada aqui para dizer que é raiz quadrada. Tá bom? Então, aqui está dizendo o quê? Raiz quadrada de 81. Qual que é a raiz quadrada de 81? Volta lá nos números quadrados perfeitos e tenta encontrar o 81. Qual é o número que está associado a 81? Então, se você olhar lá, é o 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, ou seja, a raiz quadrada de 81 é 9. Tá? Então, raiz quadrada quer dizer o seguinte: qual é o número que elevado ao quadrado dá 81? É o 9. Tá? Raiz quadrada de 121. Volta um pouquinho o vídeo, dá uma olhada lá. Tenta encontrar o 121. O 121 está associado a qual número? Ao 11. Por quê? 11 vezes 11 dá 121. 256. Raiz quadrada de 256. 16. Raiz quadrada de 100. Qual é o número, ou qual é o número que elevado ao quadrado, ou elevado ao expoente 2, dá 100? É o número 10. E assim por diante. Então, pessoal, se você tem a lista de números quadrados perfeitos, a raiz quadrada fica muito mais fácil, tá? Então, raiz quadrada de 16. Esse está bem no início da tabelinha. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4. 4 vezes 4, 16. Cuidado, não é 8, é 4. 4 vezes 4, 16. 361. Qual é o número que elevado ao quadrado ou multiplicado por ele mesmo dá 361? É o 19. E por último aqui, eu coloquei um número que não está na nossa tabela, que é o 625. Por que eu coloquei esse número? Tá? Para vocês entenderem como é que funciona o cálculo se você não tem uma tabela daquelas que a gente fez agora há pouco. Então, olha só, 625. Se você olhar na tabela, o maior número é 400, que é 20 vezes 20. Então, só eu vou escrever aqui embaixo. Deixa eu mudar a cor de caneta. Deixa eu colocar aqui embaixo. 20 vezes 20 é igual a 400. Certo? Agora, depois do 20, qual é o próximo número fácil de calcular o quadrado perfeito? É o 30. 30 vezes 30 dá 900. Então, olha só, 625 é maior que 400, mas é menor que 900. Então, a raiz quadrada de 625 está entre 20 e 30. Pode ser 21, pode ser 22, pode ser 23, pode ser 24, 25 e assim por diante. Então, eu vou pegar um número qualquer entre 20 e 30 e vou fazer uma multiplicação para ver se a gente chega perto ou não desse número. Então, por exemplo, olha só, repartir aqui, vou pegar o 23. 23 vezes 23. Então, olha só, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Pulo uma casa, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui dá 9. 6 com 6 dá 12. 4 mais 1 dá 5. Então, 23 vezes 23 dá 529.
nós precisamos achar o 625. Se eu fosse calcular a raiz quadrada de 529, seria 23. Agora, então tem que ser maior que 23. Vou pegar outro número, 25. Vou pegar um pouquinho maior. 25 vezes 25. Olha só, 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 2, 10. 1, 2, 12. Pula uma casa, 12 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, fazendo a soma aqui, 5, 2, 5 mais 1, 6. 625 é exatamente o número que a gente está procurando. Então, qual é a raiz quadrada de 25? Ou qual é o número que multiplicado por ele mesmo e dá 625? Só pode ser, deixa eu mudar a cor de cor novamente, só pode ser o 25. Tá? Por que eu fiz isso? Para você entender que se você não tem na tabela, você consegue encontrar facilmente. É só multiplicar números por eles mesmos. Tá? Multiplica o número por ele mesmo e você consegue achar o número quadrado perfeito, para daí resolver a raiz quadrada. Então, enquanto não aparece o número que você não tem na tabela, pode usar a tabelinha para resolver as raízes quadradas conhecidas. Até nos exercícios do livro. Então, se você tiver a tabelinha prontinha, pode olhar nela para fazer os exercícios do livro. Tá? Então a aula de hoje foi essa. Tá? Espero que vocês tenham entendido. E se não entenderam, me mandem as dúvidas. Tá? Eu vou deixar exercícios também para vocês fazerem. Beleza? Até a próxima!